Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu comecei a fazer análise. Eu quero fazer análise. E aí vai te procurar como profissional. Ele chega lá e aí ele vai começar a falar de toda a infância dele. Ele vai contar a história dele, ele vai dizer que está preparado, que ele quer mudar. E você, como profissional, você não pode acreditar nisso. Por quê? Porque a resistência vai ser algo que vai durar o processo todo, desde o primeiro dia até o último dia que ele saiu. Então, quando um paciente chega e diz assim, eu quero ser curado, eu quero que você me trate e que mude, né, esse meu sintoma, não podemos acreditar nisso. Porque acreditar nisso é romantizar. Sabe, quando lá no início, quando Freud falava que assim, né, que análise, né, é levar, trazer para o inconsciente o seu inconsciente. Então, quando ele começou no processo, quando ele começou a falar sobre psicanálise, que ele foi deixando naquele período pré-psicanalítico, que era o período que ele tinha hipnose, que era a da cartase, a abreação, aquilo tudo foi um período pré-psicanalítico. Quando ele começa propriamente a trabalhar e a construir o que é a psicanálise, então ele traz, né, muito também ainda essa visão de que trazer do inconsciente para o consciente era uma forma do paciente entrar em contato e ele se curar, né? Ele trabalhar a sua, vamos dizer, aquele sintoma, aquilo que ele queria. E não é isso. Ele vai descobrindo depois que vem um processo de resistência. Ele vai descobrindo depois que tem também a questão transferencial. Então mudou a história. Não é só saber, né, o que aconteceu no passado que vai mudar no presente. Porque se assim fosse, a gente dava uma interpretação a um paciente e tudo bem. E foi isso que ele aconteceu no início. Quando ele recebia os pacientes dele, que ele percebia o que estava acontecendo, ele ia e contava toda a história de acordo com a visão dele, com a percepção dele. Então ele chegava, o paciente contava tudo. E o que é que ele diz? Né, em um dos escritos deles, ele começava a perder. As pessoas iam embora e ele não sabia, ele não entendia por que as pessoas iam embora. Ele não entendia por que aqui aquelas pessoas, ele estava contando lá a verdade, ele estava falando para elas irem embora. Um caso muito famoso é o caso de Dora. Então percebe que quando ele fica lá o tempo todo contando a Dora e fazendo as interpretações dele, ele monta todo um quadro e diz a Dora e Dora não aceita. Ele fala para Dora e Dora rejeita o tempo todo. Só depois que Dora vai embora, tudo aquilo, que ele vai perceber que ali existia um processo transferencial e que ele, na verdade, estava fazendo um pouquinho a barra com ela, porque ele estava falando coisas para ela que ela ainda não estava preparada.